Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Diz assim: Conjuro-te, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente, a gente quer dizer completamente, que não é parcial, é completo, cumpre completamente o teu ministério. Vocês conhecem esse versículo? Espero que sim, porque nas últimas 2 palavras que eu ministrei há cerca de 2 semanas, esse foi o versículo que nós lemos no começo. Então, eu espero que vocês pelo menos conheçam o que nós estamos. Gente, vocês vão me dar licença, porque eu quero chover no molhado. Eu quero reforçar aquilo que eu venho ministrando já há cerca de 1 mês aí. Nós vimos que existe muita importância na força da palavra, e que é muito importante que nós cumpramos o nosso papel de transmissores da palavra de Deus. Paulo diz isso falando: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. No verso 5, ele diz: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Eu não sei, mas eu tenho tido uma impressão que a balança entre pregadores e ouvintes, ela tem estado um tanto quanto desequilibrada. Eu sinto, não sei se vocês concordam comigo, mas essa é a minha impressão, que a formação daqueles que precisam levar a mensagem de Deus, pregar a palavra, a motivação, o desejo, ele tem diminuído. E as pessoas dentro da igreja que deveriam ter essa missão, deveriam assumir esse compromisso, deveriam ter essa responsabilidade, elas têm cada vez mais se omitido nesse papel de levar a palavra. Porque, amados, vocês são a esperança de Deus ao mundo. Deus fala aqui, e você sabe tanto de gente tem lá fora? Que não sabe, não tem noção de quem é Deus, a quantidade de gente é gigantesca. Então, Deus ministra a palavra aqui, e Ele espera que, recebendo do mover, do poder, do ensinamento de Deus aqui, você seja capacitado para levar essa palavra da porta para fora. Só que eu tenho sentido que nós temos perdido um pouco desse desejo. E a minha impressão é que isso acontece porque os prejuízos têm sido maiores. A pessoa que se propõe ou se dispõe para levar o Evangelho de Cristo às outras, elas têm sofrido prejuízos emocionais mais graves, porque as pessoas estão menos receptivas. A gente achava que a internet ia ser uma bênção porque divulgaria a informação de forma ampla, mas não é bem assim. As pessoas estão mais fechadas para receber o Evangelho. Tem sido mais difícil encontrar acesso para poder levar a verdade às outras pessoas. Vocês têm sentido isso também? Estou falando besteira? Não. As pessoas estão mais fechadas, está mais difícil.
A gente tem tomado mais patada. Às vezes você vai falar que Jesus é o que pode transformar e dar salvação, a pessoa fica com aquele olhar tipo assim, hã? Lá vem. Lá vem. Os prejuízos têm sido maiores. E, ao invés de o povo de Deus romper essa barreira dos prejuízos, ela tem se o quê? Eu tentei achar a expressão para eu escrever aqui, eu não achei, mas quando é que a pessoa, ela tem se? Essa expressão que eu procurei, retraído. Retraído. Os servos de Deus hoje estão retraídos por conta do histórico em tentar conduzir a mensagem, levar a mensagem. Eles têm se retraído por conta da resposta, por conta da reação. E cada vez menos a balança tem se desequilibrado entre aqueles que só querem ouvir e aqueles que querem propagar. E essa é uma preocupação. Por isso, conforme nós vimos nas nossas mensagens anteriores, é muito importante que nós tenhamos intrepidez, ousadia de levar a palavra. Talvez, vocês lembram da história de Naamã? Talvez com a simplicidade, vocês lembram da história de Naamã? Talvez com a simplicidade da menina, talvez com a fidelidade de Eliseu, ou talvez com a confirmação dos oficiais, mas é muito importante que nós estejamos prontos para recuperar o nosso amor pela mensagem da cruz. Lembram disso que nós falamos sobre isso? Por isso eu preciso te perguntar, depois da última mensagem, você se propôs a compartilhar sobre Jesus a alguém, cumprindo cabalmente o seu ministério, aquilo que você foi chamado para fazer? Ou foi só uma coceirinha nos ouvidos? Porque se você não se propôs a fazê-lo, Deus vai te dar mais uma oportunidade antes de te enviar ao inferno. Por isso nós vamos reforçar essa mensagem hoje. Para que isso se acenda no seu coração, nós precisamos daqueles que anunciem o Evangelho. Nós precisamos daqueles que anunciem o Evangelho. E eu quero usar dois textos, em dois tempos diferentes, com duas mensagens diferentes, com dois servos diferentes, com problemas parecidos, para poder ilustrar essa questão hoje. Abram para mim, primeiro vamos em Atos, capítulo 17, a partir do verso 22. Atos 17, verso 22. Vamos chover no molhado. Vamos lá? Atos 17, verso 22. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos,
em toda parte se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Só até aí. Pregação de Paulo. Para a gente entender o contexto, Paulo havia saído de Bereia e estava sozinho em Atenas, esperando alguns irmãos chegarem. Só que Atenas não era mais aquela cidade grega militarmente poderosa que havia sido, dominado o mundo. Atenas havia se tornado uma capital do conhecimento. Era uma cidade erudita. Viam pessoas, é como se fosse uma cidade universitária. Viam pessoas do mundo inteiro atrás do conhecimento que era distribuído em Atenas, compartilhado em Atenas. Os estudiosos falam que Atenas as pessoas ficavam na praça para discutir sobre as coisas, que era o que Paulo estava fazendo naquele dia. Estava numa praça discutindo sobre Jesus, falando, contando sobre Jesus. Atenas também era conhecida por ser a cidade de muitos deuses, uma cidade extremamente politeísta. Os estudos afirmam que Atenas tinha mais imagens de esculturas do que todo o resto da Grécia juntos. Tem estudos que mostram, teve um filósofo ateniense que escreveu algo sobre Atenas, que diz assim que se você fosse a Atenas naquele tempo, era mais fácil você conhecer um Deus do que conhecer um homem. Tamanha era a quantidade de deuses que a cidade idolatrava. E aí Paulo, quando foi discursar no meio da praça, as pessoas vendo ele falar sobre aquele Deus, ele foi convidado para ir ao Areópago. Areópago era uma corte onde se julgava casos de homicídio e casos de moral pública. Era uma corte avançada, uma corte exclusiva. Ela era composta por 30 membros exclusivos dos mais inteligentes e mais estudiosos. E Paulo foi levado ao Areópago. E lá deram a ele a oportunidade de falar. Então Paulo estava na cidade mais erudita do mundo, diante da mais exclusiva de todas as cortes que havia em Atenas, diante de estudiosos, gente cabeçuda mesmo. E apesar dele estar ali, Paulo teve a ousadia, eu digo que é uma ousadia. Pensa o seguinte, vocês conhecem o Supremo Tribunal Federal? Só gente beleza? Pensa o seguinte, você está lá, e aí te dão a oportunidade de falar, e você diante daqueles cabeções, autoridades, você terá ousadia, numa cidade extremamente politeísta, e diante dos estudiosos daquela época, extremamente ateísta também, você terá ousadia de falar sobre Jesus. E Paulo não se opôs, ele apresentou a Jesus. E eu considero a frase muito forte, quando ele diz assim, lá no verso 30, ele diz assim, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda a parte, se arrependam. Fico imaginando o olhar dos 30, olhando para Paulo e vendo Paulo falar uma coisa dessa. Se vocês continuarem lendo aí, vocês vão ver que muitos zombaram dele, mas alguns creram nele. E o outro texto que eu quero compartilhar num tempo diferente, vamos voltar no tempo, vamos lá em Êxodo, capítulo 3, verso 13. Êxodo, capítulo 3, verso 13. Diz assim, disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros.
Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Deus, nesse momento, está dando a Moisés, falando com Moisés na sarça ardente, e está dando a Moisés a difícil missão de ir libertar o povo do Egito. Só que Moisés, ele fica curioso, porque ele não estava no meio do povo. Moisés havia sido criado entre os egípcios por 40 anos, depois ele passou 40 anos como fugitivo no deserto, até Deus falar com ele na sarça ardente. Então ele não tinha contato, ele não tinha confiança desse povo. Ele não podia chegar e falava assim: eu tenho uma mensagem para vocês. Moisés não tinha essa liberdade com eles. Aí Moisés faz uma pergunta interessante para Deus. A hora que Deus manda ele ir para conversar com Israel de que Deus iria libertá-los, Moisés pergunta para eles assim: mas quando eu chegar lá e for falar com o povo, eu devo falar que quem me enviou? A pergunta de Moisés, ela é interessante, porque Deus estava enviando alguém para falar com o povo dele. Deus. Só que esperava-se que, quando Moisés falasse que Deus o enviou, se era o povo de Deus, seria muito simples, compreensível que o povo o reconhecesse. Só que nós estamos falando de cultura egípcia. Moisés havia vivido dentro da cultura. Por isso a pergunta dele é muito conveniente, porque no Egito antigo tinha muito Deus, gente. Estima-se 1.500 deuses no Egito. Então a pergunta é egípcia, porque era muito normal você ir falar com o egípcio e falar assim: Deus vai fazer você prosperar na terra. Da pessoa que você falar isso, perguntar assim: mas qual Deus é? É uma pergunta egípcia. Porque tem um monte, qual Deus você está falando? E se você pensar na adoração do bezerro de ouro, já o povo no deserto, adorando o bezerro de ouro, a gente pode notar também que muito da cultura egípcia estava entranhada na cultura de Israel. Então era muito conveniente que Deus precisasse ser apresentado a Israel. Então Deus se apresenta como eu sou. Deus amplia a sua apresentação como Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, e Deus ensina a Moisés como deve ser apresentado ao povo que já o conhecia, para convencê-los que Moisés falava da parte de Deus. Então nós temos dois importantes momentos da história, separados por cerca de 1.200 anos. Uma delas em Jesus, através de Paulo, que se propôs a difundir a mensagem da cruz, outra com Moisés, com a importante missão de convencer, de transmitir ao povo o que Deus estava se propondo a realizar. E considerando esses dois momentos, Paulo em Atenas e Moisés com Israel, eu queria fazer duas considerações importantes no que diz respeito a transmitir a mensagem de Deus. E a primeira delas é que, se você se propuser, quem aqui se propõe a transmitir a palavra de Deus? Deixa eu ver, amém. Até para nós mesmos. Se você se propuser a transmitir a palavra, prepare-se para enfrentar a concorrência que Deus possui. Se você se propuser a transmitir a palavra, prepare-se para enfrentar a concorrência que Deus possui. Então nós vemos que em ambos os textos, Deus sofria grande concorrência de outros deuses, tanto em Moisés no Egito, quanto Paulo em Atenas. Essa concorrência era tão forte, era tão intensa, que chegava a comprometer a apresentação de Deus até o povo dele, como foi no caso de Moisés. Era preciso explicação detalhada de quem era Deus, até para as pessoas que já o conheciam. E esses momentos estão separados na história por muitos anos. Cerca de 1.200 anos entre Moisés da libertação do Egito e Paulo em Atenas, talvez um pouco mais, 1.200 anos. E eu preciso saber o seguinte: de Paulo até hoje, nós temos cerca de 2.000 anos. Então, nós temos 0,
1.200, depois passou mais 2.000. Essa concorrência ainda existe? Do mesmo jeito que havia com Moisés, que houve com Paulo, e que agora há com o Elton. Essa concorrência ainda é real. Deus, quando você vai ministrar a palavra, aquilo que você vai apresentar, aquilo que você vai falar de Deus, existe concorrência com aquilo que você vai apresentar? Nós vivemos num país o quê? Monoteísta ou politeísta? Monoteísta. A nossa cultura, ela é uma cultura monoteísta, com a existência de um único Deus. Na maioria, não integralmente. Suponhamos que você morasse na Índia e você quisesse ser um pregador do Evangelho na religião hindu. Sabe quantos deuses existem na religião hindu oficialmente? Chuta o número aí. 1.000. Quem dá mais? 10.000. Na religião hindu, existe oficialmente 300 milhões de deuses. Extraoficialmente, porque é assim, gente, às vezes a pessoa está lá, ela não conhece, aí aparece um besorrinho bonito, extraoficialmente estima-se 1 bilhão de deuses, porque há Deus para todo lado. Agora, já aqui, quando alguém usa a expressão Deus, você tem dificuldade de identificar quem a pessoa está falando? Se alguém chegar e falar assim, Deus te abençoe, você vai virar para ela e falar assim, qual Deus você está falando para me abençoar? Você fala isso? A gente sabe quem é. Acredito que não, pelo menos em nosso país. Isso se dá porque não estamos inseridos numa cultura de muitos deuses, onde Deus precise de identificação. Como povo daquele tempo, estamos convencidos de que fazemos parte do povo de Deus, falando de Israel. Não temos problemas no reconhecimento da linhagem. Fomos feitos povo de Deus através do sacrifício de Jesus na cruz. Quem crê isso, diga amém. Amém. Sabemos o seu nome, conhecemos os seus poderosos feitos. Quem reconhece os seus poderosos feitos, diga amém. Amém. Nós o glorificamos como Deus. Quem o glorifica como Deus, diga amém. Amém. Nós exaltamos o teu santo nome. Quem o exalta? Com o nome que está acima de todo nome, diga amém. Amém. Nós sabemos e reconhecemos quem é Deus. Isso quer dizer que a concorrência foi extinta? Ainda assim, verificamos uma forte concorrência com Deus em boa parte das pessoas hoje. E esta concorrência não diz mais respeito a pequenas estátuas levantadas de adoração a outras entidades. A idolatria do nosso tempo passa pela exaltação a outro Deus, com nomes parecidos com os da época de Moisés. Sabe qual que é o Deus que sofre concorrência com Deus hoje? Quais são os deuses? O Deus eu sou, o Deus eu quero, o Deus eu preciso, o Deus eu posso. Em outras palavras, o forte concorrente de Deus hoje se chama eu. Arrisco dizer que a idolatria ao eu do nosso tempo é ainda maior que aquela que foi enfrentada por Moisés e Paulo. Porque é infinitamente mais fácil a adoração a uma divindade cair por terra do que a adoração a si mesmo cair por terra. É muito mais fácil você deixar de crer num Deus enganoso do que você passar a desconsiderar o Deus que vive dentro de você, o eu.
está entranhada na nossa cultura e faz parte do nosso modo de viver. Por isso, se você se propõe a levar a mensagem de Deus às outras pessoas, você precisa estar preparado para lidar com essa concorrência, exatamente como Paulo e Moisés estavam preparados naquele dia. Lidar com o eu. Gente, é uma luta para o nosso tempo. O pastor Daniel usa uma frase assim: com crente ninguém pode. Porque ele faz o que quer, acredita no que quer, segue o que quer, lê quando quer, ora quando quer, ouve o que quer, assiste o que quer. O que mais, gente? Dá dízimo quando quer. Vai para a celebração da empresa. Vai para a celebração da igreja quando quer. Ah, mas hoje eu acordei com uma indisposição, então hoje eu não irei. O que mais, gente? Obedece quando quer. Ouve uma palavra de 1 hora. Nessa 1 hora tem 59 minutos e 30 segundos de lambada para mudar de vida, criar vergonha na cara, mas tem 10 segundos com a palavra que você vai ser o vencedor, e é essa palavra que ele leva. 10 segundos. Por quê? Porque é o eu que manda. Forte concorrência a Deus. Deus só fala comigo se eu concordar. Deus só ministra no meu coração se eu estiver de acordo com aquilo que Ele está falando. Você sabe o que é isso? Isso é concorrência. E nesse contexto, nós temos 2 barreiras para enfrentar. A primeira diz respeito ao desgaste do eu, quando me proponho a servir a Jesus. Primeira barreira, com relação à concorrência, comigo, eu que quero ministrar, falar. Na grande maioria das vezes, não vai ser um processo fácil, confortável, tranquilo. Você não vai chegar e ministrar a palavra de Deus e vai sair de lá nos braços do povo, sendo o salvador. Muito obrigado, porque você trouxe essa mensagem, isso foi maravilhoso, eu precisava. Na maioria das vezes, na grande maioria, na super grande maioria, na hiper super grande maioria, vai ser extremamente desconfortável e dificultoso. E aqui vem a primeira barreira, a primeira concorrência com Deus, aquele que quer ministrar o quanto ele está disposto a sofrer em prol do Evangelho. Essa é a primeira barreira. Por quê, querido? Você vai ouvir falta de educação. Vão te chamar de quê? Não escutei. Só chama vocês disso? Tá bom, hein? Hã? Fanático, enjoado, lá vem ele de novo. Não aguento mais para ficar falando. Vai sofrer acusação. Ah, mas uma vez nós queríamos abrir uma célula na casa do irmão, era célula jovem ainda. Eu falei assim, rapaz, vamos abrir uma célula na sua casa, você tem tanto amigo, fica todo mundo na sua porta reunindo. Ele, pastor, como que eu vou abrir uma célula na minha casa? O pessoal da minha vizinhança, tudo sabe do meu histórico. Já pensou eu com a célula, o que eles vão falar de mim, o que eles vão pensar de mim? Olha aí, gente, é concorrência. Eu não posso passar essa vergonha, ser constrangido dessa forma. Você lembra disso? Vai ser dificultoso, desgastante, vai ter a questão da timidez, o desgaste emocional. Muita gente vai chegar uma pessoa, olha, eu estou sofrendo isso, isso e isso. A pessoa vai se retrair, porque é muito melhor eu ficar aqui caladinho, deixa eu ficar na minha, não tem essa expressão? Deixa eu ficar aqui na minha, porque se eu falar alguma coisa, essa pessoa vai grudar em mim igual carrapato.
E aí nunca mais eu vou ter sossego. É melhor eu ficar na minha. Tem gente que acha que o fato de não falar nada, de se omitir, de se retrair, está agindo de maneira coerente com aquilo que a palavra... Não, eu só falo quando Deus mandar. É melhor eu ficar calado. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você se cala, você peca. Não é isso que Deus espera de você. Não é isso que Deus planejou para que você fosse usado naquele momento, daquela forma, com aquela pessoa. Não se omita. Eu fico pensando, Paulo, não é aeródromo, é aerópago. Aerópago, eu treinei falar essa palavra, não errar, falando aeródromo. Aeródromo, aerópago, aeródromo, aerópago. Eu fico pensando, Paulo no aerópago, diante dos 30, e deram para ele a palavra, você sabe o que ele podia ter pensado? Rapaz, o que eu vou falar para esses 30 caras aí, bicho? Melhor eu ficar aqui né, Elton? Passo a palavra para o presidente da sessão, que tem melhores esclarecimentos sobre esse momento. Deixa eu ficar na minha. Só que quando passam a palavra para ele, ele se levanta e se impõe com uma mensagem dura, verdadeira, e ele faz isso porque ele tem amor ao Evangelho e não era possível que esse amor o mantivesse calado diante daquela situação. Por isso, se você ama Jesus, quando ele pedir para que você fale alguma coisa, abra a boca e fale. Vença a concorrência com você mesmo. Ah, mas é melhor, mais confortável. Olha a concorrência. Não se cale pensando no seu melhor. Fale pensando naquilo que Deus espera de você. Vença a concorrência está aqui dentro. Ó. Porque a palavra você tem, a mensagem você tem, Deus você conhece. Não deixe que nada vença a concorrência com Deus no seu coração. Ah, eu amo a mensagem da cruz. E me deram um momento de falar, a minha hora é agora. Fale. Eu não quero me envolver. Ah, vai me dar muito trabalho. É melhor, mais fácil eu ficar quietinho. Ah, rapaz, eu tenho que chegar em casa, tenho que assistir o jogo do Flamengo. Então vai me atrapalhar aqui esse processo. Eu tenho que ficar horas aqui falando que e o jogo acontecendo. Vença a concorrência. Ah, se eu fizer uma oração pela pessoa que agora vai querer que eu venha aqui toda semana orar por ela. E é melhor eu ficar lá em casa, quietinho, no meu cantinho, sem precisar vir aqui toda semana orar pela pessoa. Vença a concorrência com você mesmo e se proponha a servir a Jesus. A segunda barreira diz respeito ao ouvinte. Eu já falei isso da outra vez, mas a gente está muito cheio de dedo. A gente está muito cheio de dedo para falar de Jesus para as pessoas. Às vezes a pessoa te conta uma história tão esdrúxula, cabeluda, e ser conhecedor de Jesus e tendo temor a Deus, você sabe que aquela pessoa está fazendo errado, mas você fica cheio de receio de falar para a pessoa assim, nossa, você está fazendo errado. Isso que você está pensando está errado, a sua forma de ação está errado. Deus espera de nós que nós façamos isso. Aí a pessoa fica tão com receio de confrontar, porque hoje é assim, gente, a palavra não confronta mais, não é isso? Ela acolhe. E deixa eu te falar uma coisa, a palavra precisa confrontar. Não dá para a gente maquiar quando uma pessoa chega para nós e fala alguma coisa cabeluda, descabida, da gente tentar ficar maquiando a palavra para tentar mostrar que aquela pessoa está só um pouco errada. Se você conhece o Evangelho, sabe que a pessoa está errada, diga para ela que ela está errada. Porque agora a concorrência é com o seu ouvinte, você quer maquiar a mensagem do Evangelho do jeito que ela se adapte melhor à pessoa. Querido, se Deus te deu uma mensagem para pregar, pregue essa mensagem independente do peso que ela tenha. A gente quer pegar bomba atômica e colocar com peso de pena de passarinho. E a palavra de Deus é bomba. Ela é uma espada. Confronte. Ah, mas se eu falar para essa pessoa que ela está errada, nunca mais ela vai conversar comigo. Vai sim.
Vai sim. Hora que o calo apertar, ela sabe que ela pode ter alguém com ela, alguém que vai falar para ela a verdade que ela precisa ouvir, porque de gente para adular o ego está lotado, agora de gente que ministra e fala a palavra de Deus são poucos. Por isso, quando você tiver oportunidade, fale aquilo que Deus tem te ensinado e mostrado ao seu coração. Não deixe a concorrência para com a pessoa e Deus, fale aquilo que Deus trouxer ao seu coração. Eu fico imaginando o olhar dos 30, a hora que Paulo falou, todo homem em toda parte se arrependa. Aqueles estudiosos, olhando para Paulo. Você acha que ele vai falar lá do ensino, do quão é importante o conhecimento? Nossa, que bom que vocês têm uma corte maravilhosa, eu vejo que vocês são homens importantes. Deram oportunidade para ele? Todo homem em toda parte deve se arrepender. Eles eram ignorantes. Que o conhecimento que eles estavam pregando é isso mesmo, que ele vai dar várias estruturas de ensino, da criação. Isso que vocês acreditam está errado. O Deus que eu conheço é esse, e Ele pede para que vocês se arrependam. Quase ninguém acreditou nele, exceto uma família, e essa família valeu a pena a verdade que ele disse. Não dá para a gente ficar maquiando a palavra, não dá para a gente considerar a concorrência do eu que ministro ou do eu que recebo. Considere aquilo que é Deus na sua vida e ministre aquilo que Deus está pedindo que você ministre. Às vezes tem gente dentro da nossa família que está sofrendo tem tempo, e você fica olhando de longe, detentor da verdade. Você sabe o que aquela pessoa precisa fazer para que aquele sofrimento desapareça para sempre. E você fica com tanto receio de se envolver, de machucar ou de contrariar a pessoa, que você fica segurando aquela chave. Eu sei como é que é, eu sei qual que é a verdade. Ah, mas eu não vou não. Se Deus te deu a chave, use e abra a porta. Fale, para de receio. Você é mensageiro da parte de Deus. Não deixe a concorrência com o Deus eu ser mais forte do que o Deus que te chamou. Mateus capítulo 16, verso 24, podem abrir. Diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, quem aqui quer vir? Quem aqui quer seguir a Jesus? Qual que é a primeira coisa que precisa fazer? Se alguém quer vir após mim, qual que é a primeira coisa que precisa fazer? Você sabe o que é isso? Aniquilar a concorrência. Não sou eu, é Ele. Se você quer seguir a Jesus, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar em aniquilar a maior concorrência que Deus tem, que é eu. Negue-se a si mesmo. O eu morre. É Ele quem vai me dirigir, é Ele quem vai me mostrar, é Ele quem vai me dar a palavra, é Ele que vai me dar um momento. E nesses momentos eu não vou me omitir, não vou me retrair, eu vou atender aquilo que Deus está me chamando para fazer. Negue-se a si mesmo. Amém ou não amém? Amém. Isso é aniquilar a concorrência. Se você se propõe a seguir a Jesus, o eu tem que morrer. O eu tem que morrer. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz. Ou seja, vai ter conforto, gente? Evangelho pobre e fraco. Se você vir para Jesus, sua vida vai ser um mar de rosas. Não, não é isso que Jesus prometeu. Não é isso. Se você vier para Jesus, você vai triunfar na vitória, vai dizer de vitória em vitória, de vitória em vitória, vitória em vitória. Sua vida vai ser maravilhoso. Nossa, Deus vai estabelecer o Éden na sua casa, você vai viver no paraíso. Isso. Agora você não é mais cauda, você é cabeça, sua vida vai ser... Olha, depois de você aceitar Jesus, toma cuidado, que qualquer hora você vai ser trasladado, porque você vai ser um santo. Esse não é o Evangelho. Prepare-se para o desconforto. Prepare-se para a falta de educação. Prepare-se para ser confrontado.
prepare-se para exigir de você mais do que aquilo que você pode doar. Tome a sua cruz. E aí, então, você pode segui-lo. A segunda consideração, queridos, com relação aos dois textos, é que, eu já até falei sobre isso aqui antes, relacionamento são mais fáceis de serem transmitidos. Êxodo, capítulo 3, verso 15. Abram para mim. Êxodo 3, 15. Olha que coisa mais linda. Diz assim: disse Deus ainda mais a Moisés. Assim dirás, é Deus instruindo, Deus aqui está instruindo Moisés, na forma como Moisés deve apresentá-lo ao povo. Então Deus vai instruir, mostrar para Moisés. E Deus diz assim: Moisés, assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. A hora que Deus vai instruir Moisés, ele começa dizendo: vai lá e diga que eu sou. O eu sou te enviou. Está errado a apresentação de Deus como eu sou? Ela só é um pouco complexa. Talvez só com essa expressão, eu sou o que sou, o Deus eu sou, Israel tivesse dificuldade de reconhecer a Deus na fala de Moisés, porque é complexo, porque ele é. Quando alguém falar para você, Deus não existe, concorde, viu, gente? Porque ele não existe. Só existe aquilo que foi criado. Para existir alguma coisa tem que ser criada. E ele é aquele que não foi criado. Antes de existir, ele é. Ele é. Eu existo porque eu fui criado. Essa cadeira existe porque ela foi criada. Ele não foi criado. Antes de qualquer coisa que viesse à existência, ele é. Mas só que isso é complexo demais. Aí Deus, o que eu considero lindo da parte de Deus, olha, quando ele vai instruir Moisés, ele vai dar uma facilitada no processo. Deus diz para ele assim: Moisés, vou facilitar para você. Então, a hora que você chegar lá, você diz que o eu sou te enviou. Mas talvez eles não reconheçam muito, aí você vai falar o seguinte: o Deus de vossos pais me enviou. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E eu considero lindo isso, porque para que o povo pudesse reconhecê-lo, ele se faz conhecer através de relacionamentos que havia tido com homens até ali. Era possível que o Deus eu sou não pudesse ser reconhecido só por esta expressão, mas com certeza ele seria reconhecido pela forma como havia se relacionado com esses homens importantes. Aí Deus pega o Deus eu sou, o Todo-Poderoso, e coloca o nome dele do lado de homens, para que ele seja conhecido, ou seja reconhecido, pela força do relacionamento com esses homens. Olha que coisa maravilhosa. Talvez o povo não reconhecesse o Deus eu sou, mas o Deus de Abraão, o povo reconheceria. Ah, é aquele Deus que Abraão tinha 100 anos e Deus deu um filho a ele? É aquele Deus que mandou Abraão sacrificar a Isaque. Ah, mas o Deus de Isaque eles reconheceriam. Nossa, é o Deus que deu filho a Isaque, mesmo a mulher dele sendo estéril. É o Deus da providência que fez Isaque riquíssimo. Esse Deus eu conheço. O Deus eu sou, talvez ele não conhecesse, mas o Deus de Jacó, talvez eles reconhecessem. Que é o Deus que transforma o caráter, que muda o nome, que faz a pessoa nova. Olha que coisa maravilhosa, porque isso é Deus falando. Deus pega o nome dele, que é o nome que está acima de todo nome, e permite que para a apresentação, para que ele seja conhecido, o nome dele seja vinculado a nome de pessoas. O nome que está acima de todo nome. Para que Israel pudesse reconhecer a Deus através dos relacionamentos.
Deus se faz apresentar através de relacionamentos para que Israel tivesse condições de conhecê-lo não apenas pela teoria, o eu sou, mas pela prática do dia a dia. Deus se apresenta através dos relacionamentos dele com Abraão, com Isaac e com Jacó, além de se apresentar pelo mais recente relacionamento que ele tinha com Moisés. Você tem uma ideia a apresentar ou você tem um relacionamento para mostrar? Para ficar mais compreensível, é muito melhor você falar do que Deus é na sua vida do que falar o que Deus é na teoria. Eu já falei isso aqui da outra vez, queridos, não precisa de complexidade, Deus pode ser apresentado através de relacionamentos. Eu sei quem Deus é por tudo aquilo que Ele fez na vida do pastor Daniel. Olha o pastor Elton aqui. Posso usar a expressão? Mas eu reconheço o poder, o mover, a majestade de Deus em tudo aquilo que Ele fez, porque Ele é o Deus de Elton. Relacionamento. As pessoas têm dificuldade de absorver, de entender, de compreender quem é Deus. Você quer facilitar o processo? Para de explicar o propósito científico de quem é Deus e fale o que Ele é na sua vida, o que Ele já fez por você, isso é suficiente. Amém. Deixa Deus se mostrar através dos relacionamentos, isso é maravilhoso da parte de Deus, porque é Ele autorizando, é Ele falando, eu não estou aqui usando ilustração não, gente, é Ele falando, fala que é o Deus de Abraão, fala que é o Deus de Isaac, fala que é o Deus de Jacó, e meu nome será lembrado assim eternamente. Ser reconhecido através de relacionamentos. E aqui vem uma importante consideração. Aquilo que você sabe de Deus tem muita importância. Tem sim. Mas aquilo que você vive de Deus tem mais importância. Aquilo que você sabe de Deus tem importância, mas aquilo que você vive com Deus tem mais importância. Deus escreve histórias relacionais para que essas histórias sejam apresentadas às outras pessoas. Fale aquilo que Deus tem ministrado na sua vida. Isso é facilmente comprovado na própria interação de Jesus com a humanidade. Vemos um Deus eu sou, um Deus todo-poderoso, um Deus criador dos céus e da terra, que tem um nome que está acima de todo nome, mas que abandona o seu trono para se relacionar de forma mais próxima com o homem. Para Ele, o relacionamento com você é muito mais importante. A história mais bonita de Deus não envolve apenas teoria teológica de um Deus cheio de poder, assentado no trono, rodeados de anjos e querubins, mas a história mais bonita de Deus envolve a singela vontade dEle em ter um relacionamento mais próximo com o homem, sendo como eles, e principalmente para que esses homens pudessem ter uma história para contar. Você tem uma história para contar? Nós temos uma história para contar. A sua história de relacionamento com Deus é tão importante quanto aquilo que você sabe de Deus. Você vai ver Paulo ministrando e pregando. O pastor Eliezer até usou uma expressão interessante. Um dia ele falou assim, você vai ver Paulo pregando, toda vez é a mesma ladainha. É ele contando o que aconteceu com ele, eu fui derrubado do cavalo, fiquei cego. Paulo vai pregar, é toda vez a mesma coisa, Paulo pregando a história dele. Mas era a história dele com Deus. E essa história tinha valor, e essa história conquistava pessoas. A sua história com Deus, ela tem valor e poder para conquistar outras pessoas. Por isso, não se cale da sua história. Reaviva aquilo que Deus... Às vezes a gente esquece, sabe? Às vezes eu esqueço. Você também esquece? Gente, vocês estão com fome? Às vezes a gente esquece ou desconsidera. Às vezes vai caindo no esquecimento. Tem histórias tão lindas aqui que eu já não escuto há tanto tempo. Reaviva esse relacionamento de Deus com a sua vida e deixe ele sair.
para que outras pessoas sejam abençoadas. Conquiste outras pessoas através da sua história com Deus. Começa a lembrar. Começa a lembrar. A escrever. Fernanda falando ali da Sueli. É o Deus de Sueli. E quando eu olho para esse auditório aqui, eu vejo histórias lindas, porque eu conheço muitas. Histórias que foram escritas de relacionamento com Deus. E eu imagino o poder que tem essas histórias sendo contadas. Contadas. Vá lá e diga ao povo quem é o seu Deus. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.